vai começar com a próxima palestra, né, que inicialmente estava previsto para 18h30. A gente vai dar um shiftzinho de 5 minutos em cada uma delas. E o primeiro convidado das palestras da noite é Geisel. Geisel, aparece aí. Produção, libera para ele entrar no palco. Oi, tudo bom? Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Contou perfeitamente. Tudo certo. Ótimo. Há quanto tempo, né? Pois é, anos, mas muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, tá? Acho que o primeiro de grandes eventos aí da Rede Nordeste de Produto. Massa, com certeza. A gente tá se inspirando bastante, tá aprendendo também, e a gente já está, na verdade, cheio de ideia para as outras coisas que a gente vai fazer a seguir para realmente tornar esse evento ainda maior, e outras iniciativas também, né, para desenvolver o ecossistema no Nordeste, né? Aí até recapitulando, né, para quem tiver só chegado agora à noite, acho que um dos propósitos a gente fazer a conferência Produto Digital 360 é justamente para estimular o desenvolvimento da comunidade, estimular e compartilhar conhecimento, né, sobre produto digital, né, independente da sua área que está dentro dessa órbita. E, na verdade, é o começo, né? Esse foi um grande pontapé, mas tem muita coisa ainda que a gente vai precisar fazer para estimular, né, no Nordeste inteiro, que tem muita gente massa. Foi difícil assim, a gente conseguir alinhar e definir 12, né? Porque acho que eu queria já ter começado com 30. A gente até inicialmente tinha pensado em fazer o evento de manhã até a noite, né? Mas aí foi o primeiro também, a gente não, vamos ficar com 12, fechar em 12, fazer de tarde e de noite, porque mas a vontade era a gente já colocar mais gente, tá? Mas enfim, vão ter outras. Agradeço mais uma vez ter topado, né? São duas pessoas aí que estão na UOL EdTech, né? Raoni palestrou mais cedo, foi massa também, agora a gente vai te ouvir, tenho certeza que a galera vai super curtir também. Legal, Raoni, ótimo. Que bom que vocês chamaram ele também. Show de bola. Produção, pode dar o palco aí para ele, que aí ele vai dar o show. Ótimo. Vou transmitir, vou pedir só para vocês me avisarem se dá para ver, tá? Estão conseguindo ver já? Imagino que sim, né? Agora foi. Beleza. Pessoal, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui dentro. Meu nome é Geisa, para quem não me conhece, Geisa Alves. Eu estou representando aqui a Bahia hoje. Essa iniciativa é muito bacana, assim, dá um brilho no olhar de ver a gente trabalhando com o ecossistema do Nordeste. E hoje eu vim falar com vocês sobre apresentações. É meio que uma metalinguagem, fazer uma apresentação sobre apresentações, mas eu estou bem empolgado para trazer também, tá? Eu gosto de dizer que desde criança eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia, entender como a tecnologia ia mudar o mundo, e essa curiosidade me fez seguir ali na carreira de produto. E, em paralelo, eu comecei a entender mais um pouquinho sobre o mercado de educação, que foi minha paixão, assim, dentro de todas as possibilidades de tecnologia. E hoje eu trabalho no Wild Tech como Product Manager Senior. Vocês conheceram alguns colegas meus aqui também, e tem outros assistindo. Mandar um abraço para todo mundo. E uma coisa também que foi legal na minha carreira, enquanto eu aprendia sobre educação e comunicação, foi ter a oportunidade de trabalhar com algumas startups ali dentro, montando pitch decks para eles, para poder captar investimento, e também fazendo algumas apresentações corporativas. E eu comecei a entender ali no dia a dia que existiam alguns pontos legais ali para poder trabalhar, e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. O objetivo de hoje é a gente dar uma visão geral assim sobre apresentações e o que de fato eu entendo que é importante a gente trazer e comunicar, e vou compartilhar com vocês alguns frameworks que eu uso. Para essa apresentação eu escolhi dois, um que eu gosto de usar para apresentação de discoveries e outro que eu gosto também de trazer para cases. E falar de apresentação é algo que é super relevante para mim, porque todo mundo vai ter em algum momento essa necessidade de apresentar algo, e para mim a apresentação é uma oportunidade de você fazer uma transformação, você pegar as pessoas e seus espectadores do ponto A e levar para o ponto B. E para garantir que essa conexão aconteça, a gente precisa ter um entendimento de onde estão e onde a gente quer chegar. Nesse exemplo aqui, eu trouxe da apresentação de hoje, mais ou menos, entendendo que o ponto A são pessoas de produto ali que às vezes se sentem inseguras ou precisam de orientação para poder apresentar, e eu espero que ao final dessa apresentação essas pessoas entendam melhor como criar suas apresentações, divulgar seus discoveries de maneira que elas se sintam confortáveis e consigam passar a mensagem correta.
Falando em mensagem, é super importante entender que para fazer essa transição, a gente tem que ter uma visão clara do que é essa mensagem central. Essa mensagem central é meio que a proposta de valor para uma apresentação e é isso que você vai entregar para o usuário final, fazendo esse paralelo com o mundo de produto, com essa necessidade de apresentar e passar uma mensagem. Quando a gente pensa em uma mensagem central e dessa proposta de valor, é super importante também a gente entender quem é o nosso público-alvo, então quem são as pessoas que estão assistindo, além do contexto. Então, qual o contexto está acontecendo para que a gente consiga fazer uma apresentação de impacto. Eu gosto de trazer que quando a gente vai montar a mensagem central, que para mim eu recomendo que seja a principal, o ponto inicial ali de trazer uma apresentação, é que a gente consiga entender exatamente o que a gente quer passar. Então, eu trouxe como exemplo a questão de MGM. Então, pensando no Discovery, onde a empresa entende que a criação de uma plataforma de MGM pode duplicar o faturamento. Então, essa é a mensagem central que a gente quer passar para o nosso Discover. A gente precisa linkar com algumas ideias satélites, são ideias suportes que vão sustentar essa ideia central que a gente está trazendo. Nesse caso, eu gosto de trazer sempre, ao apresentar o Discovery, esses 3 pontos. Primeiro, contexto interno, então, o que tinha de MGM na empresa, nesse exemplo, qual a história que a gente tem, qual a comparação que a gente pode fazer. O segundo é trazer informações sobre o mercado. Então, será que a gente tem benchmarks no mercado sobre a feature de MGM? KPIs que existam também de padrão de mercado que a gente pode utilizar. E, por fim, vocês vão ouvir várias vezes aqui, é de trazer dados, né? Então, será que a gente tem alguma métrica que a gente pode comparar? Algum MVP que a gente já fez ali de prêmios por indicação que pode ser referência para a construção do nosso MGM? E para isso, montando essas mensagens que vão dar suporte à mensagem central, a gente consegue, de fato, entregar um impacto e garantir que a pessoa entenda exatamente o que a gente está querendo trazer com o Discovery. Antes da gente seguir com os frameworks, tem um parênteses que eu queria fazer com vocês, que é um livro que eu gosto muito desse Storytelling com dados. É um livro já um pouco antigo, mas para mim ele vai ser sempre atual. É um livro que traz alguns pontos que não só para trabalho de dados, mas para apresentações gerais, que eu queria recomendar para vocês. Primeiro, ele fala sobre a importância de uma narrativa bem construída, fala sobre como você ter esse conhecimento para o seu público e levar essa mensagem para eles. Eles ensinam e ajudam a orientar como você contextualiza essa mensagem central, que são essas mensagens, essas atividades de suporte que eu falei. E, por fim, ele fala muito sobre simplificar e trazer o foco, porque, de fato, é interessante para que o público consiga entender e sair dessa apresentação com o que vocês desejavam que ela saísse. Avançando com isso, pensando um pouquinho aqui de Discovery, que é essa primeira framework que eu quero apresentar, Discovery é uma atividade que PMs fazem e vão fazer para sempre aí, que é esse processo da gente entender essas oportunidades e entender em que caminhos a gente vai seguir. Quando a gente faz um Discovery, a gente tem várias etapas ali dentro de descoberta, então de captar os dados, fazer a metodologia de análise, depois a triangulação para chegar em conclusões, e é um trabalho que dura um tempinho considerável, e para você fazer uma apresentação rápida ali para os seus stakeholders, é muito importante que a gente consiga ser direto ao ponto no que a gente quer entregar. Nesse framework, eu gosto de seguir quatro passos. O primeiro é o contexto, então, da gente trazer um contexto sobre o que motivou o Discovery, então, qual o problema que a gente está enfrentando na empresa, quais as evidências que a gente tem que fazem sentido essa atividade acontecer. Além disso, quais os times envolvidos, então, quem foram as pessoas ali que trabalharam nesse projeto, e no final, a gente ter uma nomeação do problema. É muito importante nessa comunicação, tanto na apresentação quanto na comunicação assíncrona, no PRD, que a gente consiga nomear exatamente o problema que a gente está atacando. Isso permite que os stakeholders entendam como a gente está trabalhando e, ao final, a gente vai conseguir revisar se o Discovery foi efetivo ou não para os próximos passos que a gente vai seguir. Uma dica que eu trago muito aqui é essa formalização desse objetivo do Discovery, tá? Então, sempre que eu começo um PRD ou uma apresentação de Discovery, eu deixo claro o problema e o objetivo que eu quero trazer com essa apresentação. O segundo ponto é a metodologia. Metodologia não tem para onde correr, existem vários frameworks que a gente utiliza, vários tipos de análise também que a gente vai fazer com base nos dados. O que eu gosto de trazer numa apresentação de Discovery, primeiro, quais são os dados que foram considerados, como a análise foi feita, como é que a gente fez essa avaliação dos resultados que a gente está trazendo. Além disso, quais outras informações foram relevantes para as conclusões que a gente vai seguir. Por exemplo, NPS, benchmark, feedback do usuário. Então, tudo isso dentro da metodologia faz sentido a gente conectar. Uma dica para essa etapa que eu acho muito relevante para manter a atenção das pessoas é quebrar essa entrega de metodologia em partes. Ao invés de você explicar toda a metodologia, de você fazer pequenos ciclos, onde você alinha a metodologia
a um resultado encontrado ali, e a partir daí esses pequenos ciclos permitem que a pessoa mantenha a atenção sempre e consiga acompanhar o raciocínio do processo. Quando a gente está fazendo a apresentação para stakeholders, é muito interessante que, além de ser direto ao ponto, a gente consiga garantir que eles estão entendendo o que a gente está querendo passar, que esse storytelling faz sentido e que a gente consiga comunicar da melhor forma os resultados que a gente está trazendo e as propostas. Seguindo aqui para achados ou conclusão, a etapa final do nosso discovery, no sentido de, nesse momento que a gente vai começar a fechar os bloquinhos que a gente abriu ali na metodologia. Nesse ponto de achado, o que eu gosto de dar de sugestão? A gente mostrar o que a gente aprendeu com essas análises, quais os dados encontrados que são mais relevantes para considerar. Além disso, de trazer informações de dados ou conclusões que, na verdade, foram inconclusivas ali dentro. É super importante a gente levar isso para que as pessoas, em outro momento, entendam que vocês avaliaram uma linha de raciocínio, não deu certo e a gente voltou e seguiu de outro jeito. E, por fim, quais são nossas recomendações? Fazendo um link com recomendações, eu gosto muito de trazer esse e agora. Se eu pudesse escolher, acho que essa é a etapa mais importante de uma apresentação de Discovery, por exemplo. Com o e agora, a gente consegue endereçar tudo que a gente construiu com base na nossa narrativa, levando ali para o usuário de forma bem clara e objetiva quais iniciativas ou épicas ou tarefas podem ser com base no Discovery, como é que a gente vai priorizar esses achados ou essas oportunidades dentro do roadmap, ou se existe alguma coisa que precisa de um aprofundamento maior depois dessa apresentação, e é super importante já trazer quais esses pontos você vai querer aprofundar depois, para dar essa clareza ali para as pessoas que estão ouvindo, e garantir que todo mundo vai sair de forma bem alinhada em relação ao que a gente está trazendo. Eu montei um exemplo aqui de uma empresa fictícia chamada Geisel Games. Vocês vão entender, vou usar outra empresa ali, a minha corporação Geisel, para a gente trazer como exemplo, que é de uma empresa que desenvolve jogos de treinamento corporativo, e ela identificou que as taxas de retenção dos usuários estão caindo. Para essa primeira etapa do contexto, a gente traz aqui que o problema é a queda da retenção dos usuários. A gente encontrou como evidências relatórios que mostram que 60% dos jogadores abandonam o jogo depois da primeira semana. Trago visão sobre os times envolvidos no Discovery no geral e, por fim, eu faço essa nomeação do problema. Então, o problema que a gente vai atacar aqui nesse Discovery, o nosso objetivo principal, vai estar ligado ao baixo engajamento nos jogos. Quando a gente segue para a metodologia, a gente traz aquela revisão desses ciclos que eu comentei. Então, primeiro, quais dados foram considerados. Então, nesse exemplo, a gente teve taxa de retenção, feedbacks do usuário e dados de sessões de jogos. A gente fez uma análise ali, onde envolveu entrevista com jogadores, a gente fez análise de dados de gameplay, então a gente consegue triangular todos os pontos que a gente olhou a fim de chegar nessa conclusão, e, por fim, a triangulação em si, de como a gente consegue conectar essas informações, seja de um NPS, seja de uma pesquisa ali que você vai fazer com o usuário, ou ferramentas como Clarity e Hotjar que permitem mapear o comportamento do usuário dentro do seu produto digital. Compartilhando os achados, é muito importante a gente seguir na segmentação de mostrar os aprendizados, então o que a gente conseguiu aprender. Nesse exemplo, a gente fala um pouquinho sobre que os usuários apreciam desafios que incentivam a competição e recompensas significativas. A gente trouxe que era relevante para eles introduzir elementos de competição, então está seguindo ali para uma conclusão onde elementos de competição são um dos principais achados que a gente vai ter, e a gente traz informações não significativas nesse exemplo, que é mostrar que feedback sobre a complexidade do jogo não mostrou correlação com a retenção. Então, os usuários não estavam preocupados se o jogo era difícil ou não. Eles queriam trazer coisas que pudessem competir mais. E, para isso, eu faço a recomendação de desafios de equipe. No final, a gente traz esse agora, e nesse exemplo a gente promove, propõe que a gente, como empresa, como o Geisel Games, o time de produto consiga focar em features que permitam desafios em equipe. A gente mostra uma visão de como isso pode ser priorizado no roadmap e quais são os trade-offs que podem ter com base nessa priorização. E, por fim, a gente conduz ali um aprofundamento ou deixa alinhado e combinado aprofundamentos que a gente pode fazer nessa sessão. Esse exemplo é legal para ilustrar. Eu tentei trazer um exemplo lúdico ali que a gente consegue trazer para mostrar como é importante a gente construir desde o começo a mensagem que a gente quer passar, desenvolver o Discovery e como a gente consegue sair desse Discovery com acionáveis bem claros. Isso funciona muito bem tanto para a apresentação que você vai ter um PowerPoint lá, quanto para alguma coisa assíncrona, um documento que você pode montar para os seus stakeholders em geral. O segundo framework que eu queria trazer aqui para vocês é um framework de cases. Então, dentro do dia a dia de produto, a gente trabalha muito na construção de cases para poder mostrar como iniciativas que a gente fez
deram resultados no geral. E outro cenário que pessoas de produto podem utilizar esse framework é muito ligado ali a cenários de você estar participando de um processo seletivo, onde trazer cases relevantes da sua carreira vai ser importante para a contratação. Quando falamos de cases, eu gosto muito de um framework chamado STAR, que tem esse nome porque cada letra simboliza um passinho diferente ali para a gente seguir nesse desenvolvimento. A primeira letra, S, é de situação, então é importante a gente trazer uma visibilidade sobre a situação e contexto no qual aquele case aconteceu. Então, o que a gente levou em consideração na hora de montar, o que a gente teve desafios no começo, quais foram as motivações para que essa iniciativa, né, essa feature que foi lançada pudesse existir. O segundo passo é a gente trabalhar ali com tarefas. Então, como é que a gente consegue fazer um aprofundamento sobre a tarefa que a gente precisava fazer, a tarefa que a gente precisava realizar e quais foram as nossas responsabilidades nesse caso. Então, eu já vi muitos cases, tanto assistindo ali, quanto recrutando pessoas também, de pessoas que apresentavam um case do time, mas não deixava claro qual foi a participação delas nesse sentido. Então, é muito importante quando a gente trazer um case, seja para um time interno, seja para um processo seletivo, que a gente consiga mostrar como a gente se envolveu nessas etapas de construção. O terceiro passo, que é o A, são as ações e atitudes. Então, o que foi proposto para a gente fazer? Então, tinha uma tarefa, meio que um job to be done, que de fato foi feito, como a gente agiu, como a gente seguiu ali em relação ao que precisava ser feito no geral. Então, é importante trazer uma visão sobre isso. E, por fim, resultados. E eu acho que é um clichê falar, mas é sempre importante a gente trazer resultados nesse caso, trazer resultados de impacto, trazer resultados que mostrem comparações. E quando a gente fala de resultados também, é super importante a gente trazer uma relativização deles. Por exemplo, falar que o NPS subiu em 4 pontos percentuais, em que contexto? Era um contexto onde, durante todo o ano, esse NPS não subiu de forma alguma, ou era de um produto novo com o NPS crescente, que 4 pontos percentuais talvez não fizesse tanto impacto assim quanto a gente esperava. Então, nessa parte de resultado, minhas dicas principais são essas. Eu criei também uma situação, agora também numa empresa chamada Geisa Educação, que é uma outra corporação que eu tenho, de forma fictícia, de um time de growth, que está bem alinhado com o que eu faço hoje, que tinha o desafio de aumentar o topo de funil qualificação dos leads para venda de curso online. Então, essa era a situação, esse era o contexto que a gente estava. Nossa tarefa principal era criar uma feature escalável que permitisse que mais usuários conhecessem a nossa experiência, com baixo custo, obviamente. Então, a gente não podia criar quase um curso completo ali dentro, porque a gente tinha pouco tempo e poucos recursos para poder testar essa iniciativa. Nossa ação, então, foi montar versões compactas do curso. Então, pegamos ali os melhores, os cursos que as pessoas mais compravam, criamos versões compactas dele ali para poder oferecer para os usuários de forma gratuita ali dentro da estrutura do mock, e essas pessoas poderiam, ao final desse curso, receber uma microcertificação. Essa microcertificação também é importante para garantir que a gente tenha esse Product-Led Growth, que são os usuários se formando ali nesse curso gratuito, compartilhando nas redes sociais esse certificado e outras pessoas conhecendo a partir disso. No fim, a gente tem resultados, esses resultados são fictícios, tá? Mas só para mostrar mais ou menos como é que a gente consegue trazer. Que conseguimos captar 4 mil novos leads por mês, a gente teve 150 impressões no LinkedIn, e essas impressões no LinkedIn vieram por pessoas que compartilharam o certificado. Desse jeito, e nesse exemplo que eu trouxe aqui de forma mais simples, a gente conseguiu criar toda uma história onde eu entendi o contexto, ficou claro para mim o que precisava ser feito, e no final, como eu lidei com isso e também quais resultados a gente obteve. Esse framework é muito bacana, eu acho que é uma forma simples de começar. Para quem está em dúvida, fica travado ali dentro, eu sugiro, escreve cada uma das letrinhas e começa escrevendo uma resposta para cada uma delas, e eu acho que esse é um primeiro passo ali para poder evoluir na apresentação desse case. E puxando aí a orelha das pessoas de produto, eu acho que é super importante a gente montar case na nossa carreira, porque esses cases geram aprendizados. Então, com base nessa documentação do que a gente fez, garante que não só o nosso time, mas os outros times da companhia também consigam aprender com isso e levar essas ideações, e levar essas oportunidades aí para outros aspectos. Então, você montou o seu case, você criou ali sua estratégia, já está com o roteiro pronto, chega a hora do show e bate aquele nervosismo que eu acho que é super normal, e ele é super normal porque isso acontece com todo mundo. Então, eu apresentando aqui, eu estou um pouco nervoso,
Acredito que a Ivete Sangalo apresentando também antes do carnaval, ela fica um pouco nervosa. Acho que é um instinto natural que acontece para todo mundo. E o que a gente consegue fazer é uma modularização, né, uma modulação desse nervosismo com base em alguns pontos que eu gosto de trazer. Primeiro, uma dica que eu trago muito é organizar esse roteiro. Então, em algumas apresentações assim mais complexas, eu gosto de literalmente escrever. Eu acho que escrever é uma forma cognitiva de você pegar as informações que estão na sua cabeça e ordenar elas de forma que faça sentido. Você já começa ali a montar sua mensagem principal, como eu comentei no início. Treinar mais um clichê ali que eu trago, que é super importante também. E uma dica para treinar é não treinar no espelho, se gravar eu acho melhor, porque no espelho você acaba não conseguindo avaliar o que você está fazendo. Modular o nervosismo com água, pedir uma pausa também, acho que faz sentido para alguns casos. Se preparar para as perguntas, então, um dos pontos que eu acho muito legal e que eu recomendo bastante é não só pensar em perguntas que as pessoas podem fazer, quanto pedir feedbacks ali para sua liderança ou para seu liderado em relação a dar uma olhadinha na minha apresentação e quais perguntas vocês acham que pode surgir, para já endereçar isso ou no corpo da apresentação ou ao final também. E, por fim, testar seus recursos, então garantir que a apresentação está no ponto, que os documentos que você vai mandar de forma assíncrona também estão, para deixar todo mundo alinhado e você ganhar essa velocidade com base na apresentação em si. E depois, é super importante a gente entender que no processo de discovery ou case, as pessoas não são obrigadas a concordar com você, então podem haver discordâncias ali dentro. Eu sempre recomendo escrever esses pontos de atenção, responder o que cabe, e às vezes alguns pontos de fato a gente não tem resposta, são sugestões ali dos stakeholders. Eu anoto e trago isso em um momento futuro, não tão longe, né, um momento próximo, que eu consigo dar essa visibilidade para o stakeholder em relação a esse aprofundamento que eu fiz com base na opinião deles. Outra coisa que eu acho super importante também é o engajamento pós-reunião. Então, uma dica que funciona muito comigo é você terminou a reunião, já manda os acionáveis, já manda os entregáveis ali para a pessoa. Com base nisso, a gente já aproveita o engajamento dela para poder ter essa velocidade ali do que de fato a gente precisa fazer depois. E, por fim, a gente conseguir retomar feedbacks futuros, compromissos futuros. Então, numa apresentação ali já aconteceu comigo, tá? Eu tive que fazer um discovery, era um discovery que era a primeira vez que a gente estava fazendo com aquele time, um produto totalmente novo, e nesse desafio não ficaram claros alguns pontos. A gente recebeu algumas recomendações de pontos para aprofundar, para que a gente se sentisse mais seguro em seguir com full rollout. E nesse aprofundamento eu combinei um momento que eu ia devolver em uma semana, por exemplo, que eu ia devolver esse aprofundamento e eu cumpri esse prazo, levei para o stakeholder, ele se sentiu engajado, logo ele respondeu e assim a gente conseguiu ganhar velocidade no que precisava construir. E por fim, para diminuir alinhamentos ali no geral, a gente conseguir, primeiro, deixar claro e objetivo a mensagem que a gente quer passar e depois pedir feedbacks. Eu peço muito feedback às pessoas que assistem minhas apresentações, meus discoveries também, de entender se alguma coisa não ficou clara, no que eu poderia melhorar também. Essa é uma forma tanto de você evoluir, quanto garantir que todo mundo está na mesma página e todo mundo está compreendendo o que está sendo feito. E caso algum ponto não ficou claro, que a gente conseguir retomar e esclarecer de outra forma. Outras dicas que eu dou aqui é para buscar por referência. Então, no momento que você monta ali seu roteiro, você monta seu discovery, às vezes trava na hora de montar o slide. Eu acho que é um momento ali que se você se preparou nesses pontos iniciais, está bem seguro, montar o slide vai ser menos difícil, mas eu gosto de buscar referências ali dentro no Behance, no YouTube, no Google também, para entender como é que eu consigo transmitir essa mensagem de uma forma objetiva para as pessoas. Eu gosto também de usar ferramentas como o ChatGPT para abrir ali em assuntos. Eu peço às vezes para ele simular que ele é um dos espectadores ali que vão me ouvir e quais perguntas ele pode trazer. Essa ferramenta que está cada vez mais útil e cada vez mais presente ali na vida do PM. Eu gosto também de usar o Flat Icon, que é uma ferramenta que ajuda a gente a trazer alguns ícones ali para solidificar essa ideia. Eu utilizei muito aqui nessa apresentação também, mas é um exemplo que eu trago muito. E de referências para aprofundar no tema, as principais recomendações aqui que eu trago são desses livros, além de história de dados, de TED Talks sobre apresentações, que são referências ali que também me ajudam a dar profundidade e facilitam também esse processo de entendimento e compreensão de como o Discovery pode acontecer. Eu gosto de dizer e encerrar aqui falando que apresentações são momentos únicos e capazes de transformar seus espectadores. Então, apresentações são momentos ali de você trazer uma proposta de valor para o seu usuário. Quando você está no contexto de um stakeholder que precisa de garantir que essa pessoa entenda e
traga o buy-in. É super relevante que você construa essa história de uma maneira clara. Também outra dica que eu dou é que aí você consiga pegar todos os combinados dessa apresentação e transformar isso em acionáveis. Monta uma ata, cria um grupo, leva para essas pessoas, marca, monta ali também esse plano de ação com data para entregar e responsável. Isso é super importante para manter o engajamento dos usuários, não, dos stakeholders, colaborando contigo aí nessa apresentação e nessa conclusão de Discovery em si. E, por fim, uma dica que eu dou também é de trabalhar muito essa comunicação assíncrona. A gente está num contexto que muita gente trabalha de forma remota, até quem não trabalha também. Essa parte de documentar, seja numa apresentação, seja num documento em si, PRD, ou qualquer outro documento que você vá comunicar suas ideias, é super importante você criar esses blocos que eu sugeri, tanto no framework de case ou do Discovery, deixar esses blocos claros, explicar bem em detalhes o que você precisa trazer, e nesse formato facilita com que a pessoa absorva o entendimento e que consiga, de alguma forma, compreender de forma mais profunda a apresentação. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, de uma forma bem clara e direta aqui também. Eu estou aberto para poder a gente trazer perguntas e trocar também. Existem outros frameworks que eu queria sugerir, mas como o tempo era curtinho aqui, acabei focando neles. Mas é uma forma de vocês experimentarem também, trabalhar maneiras diferentes de apresentar. Eu sei que muitas pessoas acham que uma apresentação é algo que vai ser passageiro, então que é muito doloroso fazer e montar, mas eu convido vocês a testar esses frameworks aqui que eu apresentei, porque isso permite com que sua cabeça vá funcionando de uma forma, de uma escadinha ali dentro de construção desse conhecimento, e, consequentemente, você vai ter uma forma mais fluida e de forma mais direta impactar seu usuário ao final. Beleza? Acho que agora o André vai trazer algumas perguntinhas aqui para a gente. Massa, Gisele. Primeiro, parabenizar que a palestra foi sensacional, assim, várias dicas super interessantes. E feito tu fala, né? Acho que estruturar bem essas apresentações, e, em geral, acho que já tem uma, diria, cultura ou viés de pensar que isso é importante para stakeholders externos, né? Então, acho que às vezes tem essa coisa. Mas interno parece que às vezes é quase um desleixo, né? Pô, mas será que eu preciso mesmo fazer toda essa organização e às vezes tenta estruturar uma fala mais informal, mas eu acho que é super importante, acho que pensar, né, e trabalhar a lógica de case, né, para internamente a gente conseguir apresentar, por exemplo, o que foi encontrado lá no Discovery. Eu acho que é uma coisa sensacional. Minha pergunta, tenho na verdade, eu tenho 3 perguntas, né? A primeira chegou a ter momentos que tentou trabalhar essa lógica de case internamente e alguém ou alguma equipe de alguma área teve um pouco mais de dificuldade, e tu fez alguma coisa diferente para contornar, ou, em geral, a captação, digamos assim, desse framework fluiu bem, enfim, só para, caso alguém esteja pensando assim, pô, será que eu vou usar o mesmo? Não, posso me deparar com alguma situação e não conseguir? Boa. Geralmente, o que o pessoal mais bate ali na metodologia, né? Quando você tem times diferentes trabalhando, tem visões diferentes, eles vão questionar muito a forma como você chegou àquelas conclusões. O que eu gosto de fazer e sugiro muito? Antes de você trazer essa apresentação, você começar a fazer pequenos alinhamentos ali no seu dia a dia. Faz um alinhamento com sua liderança, às vezes chama uma pessoa desse outro time, faz um alinhamento para garantir que essa construção está fazendo sentido, que você está levando em consideração esses pontos que eles levariam também, para você não ser pego de surpresa na hora. Essa é a primeira dica. Antes e depois, que, como eu falei, pode surgir embates, mesmo você tomar nota, às vezes, de fato, é só tomar nota daquilo, se comprometer em trazer em outro momento de aprofundamento, fazer uma análise disso. Eu aprendo muito com o time de dados do lado da UOL, né? Eu trabalho no time de aquisição, ali com Growth. O time de dados faz um refinamento com a gente antes de fazer uma apresentação mais profunda, e depois que faz, se precisar de algum refinamento depois, eles conseguem trazer também. Então, é um exemplo que eu dou. Eu acho que a gente está sempre vulnerável assim, para ter esses questionamentos, mas o que a gente pode fazer é se preparar um pouco antes para garantir que a gente foi trabalhando outras visões que provavelmente a gente não teve nesse processo de discovery or case. Massa. Tu falou sobre o module, o nervosismo, né, para conseguir tratar dele, e eu super curti a ideia de você escrever o que você falar. Eu até fiquei me lembrando, em outros momentos, alguns conteúdos de curso ou palestra que acontecia de forma mais recorrente, e em algum momento eu escrevia lá naquele espaço, né?
dos slides, o modelo, e depois você abstrai, né? Mas aquele começo parece que realmente super ajuda você a organizar bem as ideias. Aí minha pergunta hoje tu já fez ou acha que o pessoal costuma fazer, gravar a si próprio, enfim, que é muito mais fácil do que, sei lá, uma década atrás, para a gente ver se está fazendo uma apresentação? Tu já fez isso em algum momento? Tu acha que isso é uma prática? Tu já viu como prática padrão em algum lugar? Que parece que só você clicar em gravar cria uma noção que a coisa é real, que você já parece que fica nervoso, mesmo tá só você e você, né? Assim, não é para toda apresentação, acho que nem apresentações mais relevantes, assim, tem uma complexidade maior de trazer. Quando eu fazia essas apresentações comparativas, eu já cheguei a representar algumas startups ali, onde eu ia com uma figura do CEO, não era CEO, era um CEO figurativo, e tinha que levar para eles. Então, assim, era muito contexto para poder trazer, e eu queria garantir que a mensagem que eu queria passar estava clara. Eu apresentava para alguns amigos, eu também gravava, acho que essas apresentações principais são isso. E eu gosto dessa dica porque tem pessoas e pessoas. Pessoas, algumas se sentem mais desconfortáveis ali com aquele momento, e é super natural, é uma coisa que tira mesmo da zona de conforto, você apresentar para as pessoas as suas ideias e o seu trabalho dia a dia. E para quem se sente seguro, sugiro começar gravando, esquece que está gravando, vai, analisa e vê se cabe ali no processo. E aí uma dica sobre o roteiro, um desses livros que eu li anteriormente, eles falavam muito sobre essa construção, né? Uma coisa que funciona muito comigo, e que isso aí de fato eu faço sempre, começa com essa ideia central, então tento raciocinar ali sobre onde a gente está, onde a gente quer chegar, qual a mensagem principal que eu quero passar, e depois vou abrindo os post-its no Miro, no Figma, onde eu vou criando os blocos do que eu quero trazer, eu consigo reordenar antes de seguir para escrever, e nessa primeira coluna, é meio que um user story map, você tem ali a primeira linha, depois vai aprofundando dentro de cada um tema que você vai trazer. Então, costumo fazer isso para depois montar um roteiro. E aí, galera, pode não parecer, mas ajuda muito, deixa muito claro para você, facilita essa construção. Quando a gente está falando de viés cognitivo, se você pensa em fazer uma coisa grande, você vai travar. É natural que vai travar. Mas quando você se compromete com coisinhas pequenas ali para subir, isso ajuda demais. Depois que eu monto esse painelzão, que eu consigo ver e reordenar, eu vou escrevendo, trazendo os tópicos que eu quero trazer, e só aí vou mexer no PowerPoint. Particularmente, acho que começar pelo PowerPoint, às vezes, começar de trás para frente, né? Você se trava, você não sabe o que colocar ali, você coloca de menos ou de mais. Então, essa é uma dica que eu uso muito, esse comportamento. Isso aí eu uso quase em todas as apresentações que eu faço, e eu recomendo bastante, assim, para você ficar preparado, se sentir e garantir que você está levando o necessário ali para aquele momento. Total. Essa dica é ouro. Sigam a dica dele, porque tu falando isso, eu estou resgatando. Eu faço uma coisa parecida, tu faz no Miro, né? Eu faço na planilha, porque eu vou reordenando nos tópicos, mas é exatamente esse propósito. O ir direto para o slide nunca é uma coisa muito, muito boa. Até quando você está com pouco tempo para preparar alguma coisa, você fazer essa estrutura antes já ajuda. E o último, não é bem uma pergunta mais comentário, talvez seja mais comentário. Tu falou lá o exemplo do PLG, do pessoal postando os certificados, né, que no final ajuda a divulgar e a reverberar o produto, né, eles por si só. Aí me veio o pensamento que o P do PLG é de produto, mas pode ser de pessoas, né, porque muitas vezes, não sei, eu até fiquei perguntando, será que é sempre? Não, aí eu fiquei, não sempre. Em alguns outros casos, o PLG é só produto, mas em alguns casos, as pessoas que estão fazendo o produto por si só, ele se vende, e aí as pessoas conseguem vender o produto sem a empresa precisar fazer nada mais além disso. Exato, assim, é meio que um people-led growth, basicamente, né, nesse caso. E aí, existe muito essa ideia, né, que produto bom se vende só comunicar o produto por aí, né? Seja criando ferramentas de compartilhamento, é uma coisa que eu sempre bato muito com o meu time ali. Se as pessoas usarem e gostaram, tem que estar fácil para elas mostrar isso para outras pessoas. As pessoas se sentem muito motivadas a compartilhar coisas que gostam, e pessoas que recebem indicações de outras pessoas são muito mais susceptíveis a adquirir seu produto e ser um novo usuário para você. Então, um carinho ali que você precisa ter na hora de construir um produto para o público, né? Somente quando é o público B2C, de garantir que essas ferramentas estão fáceis ali para ele compartilhar. Por isso que as redes sociais funcionam bem hoje, né? Eles hackearam ali como isso funciona, como é que em 2 cliques você consegue mandar um vídeo para vários amigos, e eu acho que esse aprendizado a gente consegue colocar em todo o contexto de produto também. Massa. Show de bola. Gratidão aí.
obrigado demais por ter o tempo de preparar a apresentação, compartilhar com a gente. Tenho certeza que todo mundo gostou. A galera está comentando lá no chat, ótimas referências, demais. Anotou vários pontos que já vão usar na apresentação. Já tem gente querendo fazer uma apresentação de tudo que aprendeu na apresentação. Então, a galera super curtiu aí as dicas, né? Valeu de novo por ter topado. E foi massa, né? A gente vai se ver de novo em outros eventos, em outras iniciativas que a gente vai desenvolver a comunidade. Beleza, André. Parabéns pela iniciativa novamente. E sucesso aí para você e para a Digital 360, tá bom? Valeu, José. Abração. Tchau, tchau.